próxima música, pessoal, nos lembra, né, que a vida, a caminhada cristã, ela não é só maravilha, né, não é só coisa boa, tem as suas dificuldades, tem os momentos de tribulação, né, mas com Deus a gente vai rompendo em fé, né, assim como Paulo diz lá em Romanos 5:3, olha só, e não somente isso, né, com o contexto de outras coisas que ele está falando, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Então vamos cantar, né, lembrando disso, que Deus nos permite passar por dificuldades, mas para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento e para a nossa maturidade na fé. Amém?
Amém. Bom demais, né? Esse momento de louvor. Gente, a gente vai começar com os eventos. E, bom, tem que falar que a gente é uma igreja muito ativa, né? Igreja animadaça. Vou falar uma coisa, viu? E a gente vai começar com as programações dos cultos. Coloca aí pra gente, meu. Bom, a gente tem os cultos, quinta-feira, às 19h30. Geralmente a pessoa que não dá conta de vir no domingo, à noite, tudo mais, ou de manhã, vem quinta-feira, aproveita o tempo. Às vezes está um pouco cansado no domingo, ou fez algum trabalho, pode vir quinta-feira, tem essa oportunidade especial para ela. Tem os cultos da manhã, que é 9h30 aqui, começa o café, aqui na igreja mesmo. E os domingos à noite, que é o que a gente está, né? Que é o, vamos dizer assim, um especialzaço. Então agora a gente vai passar para as programações dos ramos. Bom, a gente tem vários ramos. Qualquer pergunta sobre um ramo, vocês podem chegar para a gente. Líderes aí, diaconia, pode chamar. A gente responde para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida. Tem para jovem, tem para casais e solteiros, tem para casais e solteiros, casais e famílias, tem o de jovens também, tem vários. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o ramo, pode chamar. Agora eu vou chamar o tio Bruno para falar de um para falar de um acampamento, Acampadentro incrível. Vem cá, tio Bruno. Boa noite. Tio, né, gente? Tio, né? Tem que assumir a barba branca mesmo, né? Aceita que dói menos. Graça e paz, boa noite a todo mundo. Tá todo mundo animado? Não ouve, não tá animado, não. Tá animado? Cadê o pessoal do ramo de terça? Então tá bom. Então, gente, agora no final do mês de novembro, nos dias 24 e 25, vai acontecer o Acampa Dentro aqui na nossa igreja dos jovens. Como é que vai rolar isso? Né? Jovem de 15 a 25 anos, tá? Para todos que frequentam o ramo lá na terça-feira, lá em casa, a casa da Iris, a gente não diz que é obrigatório, né? Mas a gente conta com a presença de todo mundo lá. E esse convite também é estendido para todos vocês, jovens, que estão aqui nos cultos dia de domingo, que talvez na terça-feira à noite não consiga estar lá conosco no ramo, mas é aberto para toda a juventude da igreja, para você que está nos visitando hoje, para você que está aqui hoje. Então vai ser no dia 24 e 25, nós vamos dormir aqui na igreja, tá? Você vai trazer o seu colchonete, você vai trazer a sua roupa de cama, você vai trazer seu travesseiro, e a gente vai ter um tempo aqui de louvor, adoração, palavra, brincadeira, e o mais legal, né, depois da presença de Deus, de Jesus aqui junto conosco, é que você vai vir com a roupa de algum personagem bíblico que você vai escolher. Você vai se inspirar lá na Bíblia, né? Em todos os livros da Bíblia, você vai escolher um personagem e você vai vir vestido dele, né? E a gente aqui vai ter uma brincadeira e a pessoa mais criativa, representando o personagem bíblico mais criativo, vai ganhar um super prêmio aí, que a gente ainda não sabe o que é, mas com certeza vai ser um super prêmio. Tá? Então assim, Bruno, mas tem que vir? Tem que vir, não precisa comprar, não precisa gastar dinheiro, você pode fazer com material reciclável, você pode fazer com o que você tem em casa, use sua criatividade. O mais importante não é a sua roupa, mas é a gente estar aqui junto, é a gente estar aqui em comunhão, é a gente estar aqui recebendo a palavra, né, orando e estar junto como família, nos fortalecendo. Beleza? Então, dia 24, dia 25, a gente sabe que no próximo final de semana a gente tem o final de semana alfa e logo daqui um mês a gente tem outro Acampa Dentro aqui. Então, você não precisa dizer que não tem nada, é só vir. Beleza? Pessoal do ramo, não preciso nem falar nada, né? Já está todo mundo dentro. Bruna, levanta a mão aí. A inscrição é apenas R$10, é um valor muito simbólico, né, para que todos possam participar, para que todos tenham acesso. Você procura a Bruna ali, levanta a mão, a Bruna está fazendo as inscrições, né, e vai ser um tempo muito bom. Aproveitando já para lembrar que terça-feira que vem agora, às 19 horas, a gente tem ramo, né, ramo de jovens. Né, acontece ali na rua 29 de outubro, né, no Patrimônio. Tem muitos rostinhos aqui que a gente não tem visto lá nas terças-feiras, então você é o nosso convidado especial. Terça-feira a gente vai estar... a gente está estudando o livro de Atos aí durante todo esse ano, só que na terça-feira a gente parou um pouquinho o livro e a gente vai ter a doutrina de Cristo, a gente vai falar um pouquinho de cristologia, de quem é Jesus, de quem foi o Cristo. Então vai ser um tema muito legal. Então terça-feira, 19 horas. Bruno, eu não sei o que quem é, onde é, procura a Bruna, me procura, o Gabriel, a Iris, todo mundo, e a gente dá a informação, espera vocês lá na terça-feira. Beleza? Ou qualquer coisa, fala com esse menino aqui, meu sobrinho, que me chamou tio, que aí ele dá as informações.
Obrigado, tio Bruno. Tem que ser educado, né, gente? Crescer do lado dele, pô. Vamos lá, ó. Vão abrindo aí em Êxodos 35:4. Vou dar só um básico aqui, que a vez passada eu vim muito nervoso, aí hoje eu escrevi que não era minha força, aí eu escrevi várias palavras motivacionais aqui pra mim. Então vai dar tudo certo, em nome do Senhor Jesus. E bom, igual eu trouxe um tema passado, eu vou trazer hoje um outro tema. Se o dízimo ele tem que ser só por uma obrigação ou pelo mandamento que está escrito antigamente, certo? E lá em Êxodos 35 está falando um pouquinho mais. Hoje eu fui mais sensato e trouxe minha Bíblia para abrir junto com vocês. Vamos lá que eu vou achar ele aqui. Êxodos 35, 7. Não, 4, eu falei 4, isso está certo. 35, 4. Vamos ler aqui e a gente vai entendendo ao longo do tempo. Eu preciso que vocês me acompanhem o meu linha de raciocínio e a gente vai compreendendo. Se vocês não compreender, ó, levanta a mãozinha aí e fala, não compreendi. Então vamos lá. Ó, Moisés disse a todos a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou dizer. Separem do que vocês têm uma oferta ao Senhor, cada um, de coração disposto e calma aí que eu perdi. Disposto e voluntariamente a trazer as ofertas ao Senhor, ouro, prata, bronze, e aí tem vários outros instrumentos, vários outros materiais, que aqui qual que é o contexto desse texto aqui? Eles estavam lá fazendo o tabernáculo, né? Então, ali Deus mandou trazer as ofertas e tudo mais, e ele fala, as ofertas têm que ser com o coração disposto, e voluntariamente você traz sua oferta para o tabernáculo. E agora a gente vai fazer um outro complemento aqui, vai abrindo aí em Gênesis 4, 2, 8, que é famosa, né? O Gabriel disse que é famosa. Aí esse daí vai dar dando um contexto de Caim e Abel, e a gente vai relacionar Caim e Abel, depois com outro versículo que eu tive que procurar aí, que eu estou lendo a Bíblia em 90 dias, e aí esse daqui foi o que eu estou passando, e aí eu vou anotando, não, isso aqui dá para fazer uma palavra do dízimo, isso daqui dá para fazer outra. Aí eu estava estudando e fiz bem com carinho e amor para vocês essa palavra quente. Todo mundo abriu? Amém? Gênesis 4, 2 ao 8. Pronto? Amém? Então vamos lá. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi Mano, e pior que eu esqueci, velho, eu falei que eu ia pegar o celular do meu pai, porque na NVT tá melhor pra entender. Mas depois eu dou a definição. Quem tiver no celular e conseguir abrir na NVT vai ser melhor. Ah, pronto, amém, graças a Deus. Tempo depois, deu à luz o irmão de Caim, e chamou de Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas, e Caim cultiva o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou parte da sua produção como oferta a Deus. Aí reparem nessa palavrinha aqui, volta rapidão. Apresentou parte de sua produção. Agora vamos lá na 4. Abel, por sua vez, ofereceu as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias do rebanho. O Senhor aceitou a Abel e sua oferta. As primeiras crias do rebanho chama primícia, né, na NVT, NAA. Aí vamos lá, 5. Mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não o fizer, tome cuidado, o pecado está à porta, à sua esquerda, à sua esfera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Caim sugeriu a seu irmão, vamos ao campo, e enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão e matou seu irmão Abel e o matou. Então aqui, lá no 7, pega o 7 aí para mim, por favor. Aqui tá falando assim, ó.
Se você fizer o que é certo, aí, quando eu leio, eu sempre gosto de fazer uma pergunta para o texto, né? É sempre importante a gente fazer uma pergunta para o texto. Então, eu perguntei para o texto, o que é o certo? O que é o certo? E aí eu estudando, fui em teologia, nossa, o campo de teologia sobre esse estudo aqui é enorme. Mas aí a gente vai fazer uma relação com 2 Coríntios 9:7. Vamos abrir lá. Que aí ele vai responder essa pergunta. Quem abriu aí de um amém. Amém? Então vamos lá. Calma aí, eu falei 7, né? Isso. Cada um contribua segundo tiver propósito no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Pronto. Aí eu estudando, eu vi essa mensagem, né? Estudando mais um pouquinho sobre isso, eu vi essa mensagem e defini a minha pergunta. Estava lendo, eu falei, pronto, achei isso aqui. E eu sempre gosto de, quando eu estou lendo um texto, fazer a minha meditação. Então, é bom quando a gente lê um texto, a gente estudar mais profundo nele e pesquisar cada vez mais. E o objetivo do dízimo, qual que é o objetivo do dízimo? É você estar com o seu coração disposto, voluntariamente, a doar, para que a sua igreja continue com as portas abertas para pregar o evangelho. E doar com o coração alegre, e não com tristeza no rosto. Sabe? Qual é a oportunidade tão grande, a oportunidade que Deus nos deu para ganhar um dinheiro, para poder ajudar o nosso irmão. Sabe? Quão bom isso é. Então, dar com o coração alegre, entendeu? Esse é o propósito do dízimo. E aí agora a gente não está com a maquininha, mas tá bom, tá ótimo. Tem os envelopes e tem o QR Code do dízimo. A Mel vai colocar aí pra gente. Amém. Esperar aí. Vamos lá, então. Vamos chamar o pastor, o tio Fabrícios. Cara. Vamos orar. Estenda sua mão aí. Em nome do Senhor Jesus, vamos baixar os olhos, fechar a cabeça, fechar os olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, Paizinho, que o Senhor possa estar enchendo o Fabrício de Espírito Santo, Paizinho, que a gente possa, Paizinho, estar disposto, Paizinho, prestando atenção, Paizinho, para escutar a palavra do Senhor, Paizinho, que nossos ouvidos possam estar atentos, Paizinho, que o Senhor está querendo falar para a gente, Paizinho, em nome do Senhor Jesus, Paizinho, que a gente possa sair mudado daqui, Paizinho, em nome do Senhor Jesus, Pai, amém. Amém. Gente, olha só, essa semana foi uma semana especial aí para nós, né? Eu sei que nós tivemos pelo menos 3 pessoas aqui que tiveram uma bênção para compartilhar, especial, que são os nossos 3 aprovados no vestibular da UFO. Tem mais gente aqui que foi aprovado no vestibular da UFO? Além da Letícia, do João Marcos e da Jojo, né? Cadê a Jojo? Está ali. Isso. Então, eu queria que a gente começasse agradecendo, sabe? Porque, poxa, é uma vitória, não é? Eu falo assim, essa expectativa de fazer uma prova, de passar numa prova, de mudar de etapa na vida, né? Então, eu queria que os 3 levantassem, mas eu queria o seguinte, que nós também entendêssemos que várias pessoas essa semana aqui foram abençoadas, certo? Vocês receberam vitórias diferentes em várias áreas, né, nas áreas
importantes para você. Então, que nós, nesse momento, a gente agradecesse, junto com eles, e agradecesse todas as bênçãos recebidas, amém? Então, os três ficam de pé. Os três. A Letícia. Calma, eu não vou falar para vocês falar aqui não, é só para agradecer. Mas junto com eles, nós vamos agradecer todo mundo. Quem tem um motivo de gratidão aqui essa semana? Assim, que viveu alguma coisa importante, que queria agradecer a Deus, nós vamos agradecer. Amém? Então vamos agradecer? Quem podia agradecer para nós? Quem? O Vitor aqui? Ô Vitor, então faz favor aqui. Boa noite. Amém. Meu Pai, venho agradecer por essas pessoas que puderam fazer a prova, meu Pai. Venho agradecer por elas terem total entendimento, meu Pai, pelo Senhor ter abençoado a vida delas, meu Pai, com esse novo começo. Não é uma coisa temporária, meu Pai, mas sim uma mudança de vida. Venho agradecer por essa oportunidade que o Senhor tem dado a eles, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. E eu queria também só falar mais uma coisa, que é o seguinte. O culto de quinta-feira, hoje o pastor Gilberto até estava falando aqui, né? É um culto que já vem acontecendo, já deve estar assim, quase para completar aniversário. E ele tem, talvez, o Gilberto foi enumerando aqui, tinha umas 10 famílias representadas nesse culto de quinta-feira. O culto de quinta-feira é um culto um pouco mais íntimo, talvez como nós também, assim, né? Com menos pessoas e que pode haver uma participação, pelo que eu entendi. Mas é um culto, então, de estudo bíblico e um culto de oração, certo? Às quinta-feiras. Então, assim, se você puder estar aqui na quinta-feira, seria muito legal. É um culto diferente, então, de meio de semana, né? Eu lembro que meus pais levavam nós no culto de quarta-feira. E a gente era criança. Assim, eu era criança. E a gente era da igreja presbiteriana. E aí a gente ia naquele culto, sem brincadeira, devia ter naquele culto assim umas 20 pessoas. A maioria das pessoas velhas, entendeu? Aí tinha a minha família, né, dos meus pais, que iam lá com a gente. A gente era criança, adolescente. Gente, eu vou falar para vocês, aquele culto me marcava muito, muito. Mas marcou muito a minha vida. E eu dava graças a Deus, porque meus pais eram assim, eles iam no domingo de manhã na igreja, no domingo de noite, na quarta-feira. E também, depois que começou os grupos familiares, eles também participavam do grupo familiar. Mas aquela igreja custou a começar grupo familiar. Mas aquele culto de quarta-feira era importante para a gente ouvir, foi importante para mim ouvir muitas palavras ali, porque parece que, como o grupo era menor, a gente podia prestar mais atenção, né? E eu gostava, o nosso pastor, naquela época, ele tinha um problema de dicção, e era uma pessoa que você tinha que prestar atenção, assim, para entender o que ele estava falando. Eu não sei, ele teve algum problema. Mas, gente, mesmo com esse problema, aquele homem, ele edificou as nossas vidas muito, muito, muito. Então, assim, eu quero dizer, o culto de meio de semana é um culto muito interessante, de repente, para você vir com a sua família. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias lá em Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. Olha só, Deuteronômio 28, o livro Deuteronômio está acabando. O que quer dizer isso também? O Pentateuco está se concluindo. O que é o Pentateuco? São os primeiros 5 livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Certo? Quem está lendo a Bíblia aí, chegou nessa parte, né? Por isso que eu vou compartilhar. Deuteronômio 28, então, Moisés está concluindo o Pentateuco, que vai ser a base, né, da Bíblia, vai ser a Bíblia do povo de Deus por muitos e muitos anos. Muitos e muitos anos. E no 27, ele fala, olha, nós vamos chegar lá em Israel, nós vamos erguer vocês vão erguer, né, porque Moisés estava proibido de entrar na terra de Canaã. Mas fala, vocês vão erguer um altar ao Senhor, vocês vão pronunciar bênção e maldição.
em 2 montes diferentes. E aí, Moisés, no 28, ele vai falar sobre essas bênçãos e maldições. O 27, ele enumera algumas maldições, mas o capítulo 28 fala de bênçãos e maldições. Então vamos ler, vamos começar a ler aí o capítulo 28. Fala assim, 28, versículo 1. Se vocês obedecerem em tudo ao Senhor seu Deus e cumprirem fielmente todos esses mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor seu Deus os colocará muito acima de todas as nações da terra. Se obedecerem ao Senhor seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos: suas cidades e seus campos serão abençoados, seus filhos e suas colheitas serão abençoados, as crias de seu gado e de seus rebanhos serão abençoados, seus cestos de fruto e tigela de amassar pão serão abençoados. A todo lugar que forem, e tudo que fizerem, serão abençoados. O Senhor derrotará seus inimigos quando eles os atacarem. Eles virão contra vocês de uma direção, mas serão dispersados em 7 direções. O Senhor lhes garantirá a bênção em tudo que fizerem e encherá seus celeiros de cereais. O Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que ele lhes dá. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, e andarem em seus caminhos, o Senhor os constituirá como seu povo santo, conforme prometeu sob juramento. Assim, todas as nações da terra verão que vocês são um povo que o Senhor tomou para si e os temerão. O Senhor lhes dará prosperidade na terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, e os abençoará com muitos filhos, rebanhos numerosos e colheitas fartas. No tempo certo, o Senhor enviará chuvas de seu rico tesouro no céu e abençoará todo o trabalho que realizarem. Vocês emprestarão a muitas nações, mas jamais precisarão tomar emprestado delas. Se derem ouvidos a estes mandamentos que hoje lhes dou, e se os cumprirem fielmente, o Senhor os fará cabeça e não cauda, e vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Não se desviem, por menos que seja, de nenhum dos mandamentos que hoje lhes dou, e não sigam outros deuses, nem os adorem. Amém? Essas são as bênçãos. E muitas vezes a gente quer falar sobre essas bênçãos, né? A gente quer, eu lembro que uma coisa que eu ouvi muito na minha casa era assim, que você não tomará emprestado. E meus pais acabavam que tomavam emprestado, eles usavam cheque especial, minha mãe usava muito cheque especial. E aí ela falava isso aqui, não, tem alguma coisa errada com a gente, porque a Bíblia fala que a gente não vai tomar emprestado quando nós estamos abençoados. Nós vamos emprestar, mas não vamos tomar emprestado. E então, assim, algumas pessoas pegam esse trecho em diferentes fases. Então, a minha família pegou muito nisso, né? Porque esse negócio, né, do cheque especial e de pegar emprestado, tal, eles pagaram tudo direitinho, tá? No final eles pagaram tudo certo. Mas eu estou dizendo assim, mas estou muitos anos emprestado, meu Deus do céu. E eu era um que depositava, né? Todo dia eu ia no banco para depositar o cheque especial que nunca cobria. Eles falavam assim, vai lá depositar. Eu depositava. No outro dia, vai lá depositar. E nunca cobria esse cheque especial. Meu Deus. Eu acho que eu tomei tanta birra daquilo que eu nunca quis usar cheque especial. Nunca quis. Mas, então as pessoas, elas tomam trechos separados. E ela fala assim, não, nós estamos debaixo de maldição. Porque eu estou tomando emprestado. Vocês serão cabeça e não cauda. E aí muita gente pega nisso também. Fala, opa, eu tenho que ser o chefe, né? Eu tenho que estar por cima. Eu tenho que estar em cima da, como é que é? Em cima da carne seca, que o pessoal fala. Eu tenho que estar em cima. Eu tenho que estar por cima, não posso estar por baixo. Porque pega esse trecho aqui, certo? Só que, o que acontece? A partir do versículo 15, ele começa as maldições. Então, maldições resultantes da desobediência. Gente, quando eu li esse trecho, essa semana, eu li. E no mesmo dia tinha o capítulo 27 e o capítulo 28. Aí eu fui e li o 28. Eu falei assim, nossa, peraí. 14 versículos para falar de bênção. 54 versículos para falar de maldição.
Falei, nu? O que é isso? Que desproporção é essa? Foi a impressão que eu fiquei, né? Falei, não, uai, mas 14 versículos e 54 para falar de maldição. Passou no meu coração assim, Deus é muito bravo. E aí, eu fui lendo, né? Fui lendo. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte. Do 15 até o 28, do 15 até o 26, ele está fazendo uma contraposição a tudo que ele falou, certo? Então, assim, ele falou, ó, Deus vai te abençoar no campo, Deus vai te abençoar na cidade. Aí ele fala, você vai ser amaldiçoado no campo, você vai ser amaldiçoado na cidade. Ele faz o contraponto, e se terminasse aqui, a gente falava assim, tá equilibrado, tipo assim, tá justo, tá equilibrado, né? Metade do texto ele falou de bênção, metade ele falou de maldição. Só que não é. E aí eu falei assim, e eu fui lendo nessas maldição, e aqui, ó, aí começa no 27, o negócio começa a ficar mais forte, ó. O Senhor, ó, versículo 27. O Senhor os afligirá com feridas purulentas do Egito e com tumores, sarna e coceira incuráveis. O Senhor os castigará com loucura, cegueira e pânico. Andarão tateando em plena luz do dia como cegos na escuridão, mas não encontrarão o caminho. Serão oprimidos e roubados continuamente e ninguém virá para socorrê-los. Aí eu falei, puxa, isso aqui é pesado, né? Mas, isso aqui é leve, perto do que vem. Ainda. É leve. Isso aqui nos lembra de quem? De qual personagem da Bíblia? Qual personagem da Bíblia que vocês lembram? Qual personagem ficou ferido dos pés à cabeça? Jó. Vocês sabiam que, se vocês procurarem no Google, assim, ó, doença de Jó. A doença de Jó foi oficialmente registrada, assim, em 1966. Porque era uma doença que ela ia na parte respiratória da pessoa, e ela bagunçava um pouco, e ela começava a sair na pele. E ela saía na pele inteira da pessoa. Então imagina você ficar doente assim, na pele inteira, dos pés à cabeça. Essa semana eu estava na clínica, né, e lá estava a herpes zoster lá, né? Aí tinha um negócio escrito assim, a sensação que eu tenho é que eu estou sofrendo um choque elétrico interno. Eu acho que isso aqui é pior que a herpes zoster. Mas, eu estou dizendo assim, o negócio vai aprofundando. Aprofundando. Olha só, existia uma bênção lá em Israel que é o seguinte, quando a pessoa casava, ela podia ficar 1 ano sem servir o exército. 1 ano sem servir o exército. E ele fala assim, para fazer alegre a sua mulher. Eu peguei e gravei isso. Falei, ó, Deus está falando para eu fazer alegre a minha mulher. Aqui, ele diz o seguinte, olha o que ele diz no 30. Você ficará noivo de uma mulher, mas outro homem dormirá com ela. Sabe o que ele está falando? Ele está falando, na verdade, de guerra. Olha o que aconteceu em Israel, agora, nesses dias. Não é? As mulheres foram estupradas. Ele está falando disso aqui. Que, na verdade, as mulheres seriam violentadas. Construirá uma casa, mas outra pessoa morará nela. Sabe por quê? Porque também, quando eles construíam uma casa, eles eram dispensados do serviço do exército por 1 ano, para poder aproveitar a casa. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus falava assim, porque senão, você vai para a guerra, morre, e você nunca vai aproveitar a casa que você construiu. Eu lembrei quando nós terminamos a nossa casa, né, que foi dia 17 de novembro de 2020. Dia 26 de outubro, o pessoal me transferiu para Coromandel. Eu falei, não. Acabei de construir minha casa. E eu nem estava lembrando desse texto da Bíblia aqui. Mas graças a Deus que eu não morri lá em Coromandel. Eu voltei, estou aproveitando a minha casa.
Mas eu estou falando o seguinte, aí ele vai seguindo. Então, assim, você não tem como, porque tudo, o pessoal está sob maldição. E ele vai seguindo. O Senhor enviará vocês e o seu rei para o exílio, numa nação que vocês e seus antepassados não conheceram. Ali adorarão deuses de madeira e de pedra. Serão motivo de horror, de ridículo e de zombaria entre as nações para a qual o Senhor os enviar. Gente, aqui no, desculpa, vamos voltar só no 35, olha só. O Senhor lhes cobrirá os joelhos e as pernas com feridas incuráveis. Terão ferida da cabeça aos pés. Alguém abre, por favor, para mim, lá em Jó, capítulo 2, versículo 7. Jó 2, 7. Quem achar pode ler. Jó 2, 7. Então pode ler, Theo. Aí Satanás saiu da presença do Senhor e fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis, desde as solas do pé até o alto da cabeça. Viram aí o que aconteceu com Jó? Gente, eu estou falando assim, eu falei, meu Deus, olha o que aconteceu com Jó aqui. E aí, a gente vai lendo. E aí depois, vamos ler o 53, olha o versículo 53. Isso aqui para mim foi o fim. O cerco e a grande aflição, porque ele está dizendo que Deus vai trazer inimigos de longe contra Israel. E ele vai cercar as cidades e vai derrubar os muros das cidades. Ele vai falar assim, ó, os muros que você confiava, o inimigo vai derrubar. E aí o que vai acontecer? O cerco e a grande aflição que o ataque inimigo causará será tão terríveis que vocês comerão a carne de seus próprios filhos e filhas, que o Senhor seu Deus lhes deu. Pesado, né? Mas vai ficar mais. Até o homem de coração mais gentil em seu meio não terá pena do próprio irmão, da esposa amada e dos filhos que sobreviverem. Ele se recusará a dividir com eles a carne que estiver devorando, a carne de um dos seus próprios filhos. Está pesado? Tá? Mas vai ficar mais. Pois não sobrará outra coisa para ele comer durante o cerco e a grande aflição que o inimigo trará sobre todas as suas cidades. A mulher de coração mais gentil entre vocês, tão delicada que nem sequer tocaria o chão com o pé. Será mesquinha com o marido a quem ama, e com o próprio filho ou filha. Esconderá deles a placenta e o bebê recém-nascido que ela deu à luz para comê-los sozinha, em segredo. Não terá outra coisa para comer durante o cerco e a grande aflição que o inimigo trará sobre todas as suas cidades. Aí eu falei assim, não, Deus, isso aqui já é demais. Mas vocês sabiam que aconteceu isso? Aconteceu. Num determinado momento, a cidade de Samaria foi cercada. E aí, é porque é o seguinte, vocês estão vendo o que está acontecendo lá em Gaza agora? Eles cercaram Gaza. E aí estava acabando o quê? Água, comida, energia elétrica. E aí o que a ONU, forçou? Falou, ó, vai ter que entrar caminhão para suprir o povo. Porque senão você mata o povo de fome. Certo? Então assim, nós já evoluímos um pouquinho mais. Que aí então, eles deixaram entrar caminhão humanitário agora. Mas o que aconteceu quando cercou Samaria?
foi que uma mulher chegou para o rei e falou assim: rei, eu preciso que o senhor nos acuda. E o rei falou assim: escuta, eu não estou tendo nem como me ajudar, como é que eu vou te ajudar? Ela virou e falou assim: olha, a nossa comida acabou, e eu combinei com a minha vizinha que eu ia matar meu filho para nós comer. E eu matei meu filho e nós comemos, e agora ela não quer matar o filho dela para a gente comer. Aí, o rei, na hora, rasgou as vestes, porque viu a que ponto eles tinham chegado. Entendeu? E aí eu peguei, li esse texto uma vez. E aí, então, vamos lá para o 63. Fala assim: assim como o Senhor teve grande prazer em fazê-los prosperar e se multiplicar, também terá prazer em destruí-los. Vocês serão arrancados da terra que estão prestes a entrar para tomar posse. O Senhor os espalhará entre todas as nações de uma extremidade à outra do mundo. Ali adorarão deuses estrangeiros que nem vocês, nem seus antepassados conheceram, deuses de madeira e pedra. Não encontrarão paz, nem lugar de descanso entre essas nações. O Senhor fará seu coração estremecer, sua vista falhar e sua alma desanimar. Sua vida estará por um fio. Passarão os dias e as noites com medo, sem ter certeza. E sem ter certeza se sobreviverão. Pela manhã dirão: quem nos dera já fosse noite, e à noite, quem nos dera já fosse dia. Pois se encherão de pavor com os horrores que verão ao seu redor. Então o Senhor os mandará em navios de volta para o Egito, o lugar que eu prometi que nunca mais veriam. Lá tentarão vender a si mesmo como escravo para os seus inimigos, mas ninguém os comprará. Aí eu terminei esse texto. E eu terminei com essa impressão. Falei: Senhor, o Senhor é muito bravo. Terminei com essa impressão. Estou falando para vocês, assim, estou confessando que eu terminei com essa impressão. Mas aí, eu falei: eu vou ler de novo. Eu vou ler de novo porque eu devo ter entendido errado. E eu quero dizer para você que esse é um exercício que você tem que fazer. Porque às vezes você está lendo a Bíblia e você termina com uma impressão que você fala assim: uai, é isso mesmo que eu estou vendo aqui, né? Eu falei: Senhor, está errado, muito sofrimento, é muito sofrimento. Como é que é esse negócio de comer o filho? E não é só comer não, é comer e não repartir. E eu falei: Senhor, como é que é isso? E eu voltei para ler de novo. E eu voltei, aí eu fui lendo, e eu entendi uma coisa. Sabe o que é? Não é que Deus ia fazer o povo comer o filho. Porque a primeira vez que eu li, eu entendi isso. Eu entendi que era Deus que ia fazer o povo comer os filhos. Mas não é isso. O problema é que o povo mergulhou no pecado. E Deus deu para eles uma oportunidade de arrepender, eles não arrependeram. E aí ele deu outra oportunidade, eles não arrependeram. E outra oportunidade, eles não arrependeram. A Bíblia não fala assim que Deus vai fazer eles comer os filhos. Porque pensa bem, para chegar a comer o filho, por que eu não morro de fome? Por que eu não morro de fome? Eu sei que alguém pode dizer assim: não, mas quando a gente está com fome, a gente fica louco, desesperado. Você não lembra aquele filme lá do barco, que aconteceu de verdade, que o povo ficava olhando uns para os outros, para ver: opa, que lá vai morrer. Na hora que morrer, nós vamos comer. Vocês lembram desse filme? Quem que assistiu esse filme? Hã? Também, né? Do avião. Eu estou dizendo assim, às vezes vai acontecer isso, o ser humano vai ficando louco. E aí, falei: Senhor, mas espera aí, esse negócio está muito violento. Aí eu li de novo. E quando eu li, eu tive esse entendimento. Eu falei: opa, não é que Deus quer fazer tudo isso assim, ó, seguidinho, não.
Não. Sabe o que é? Então, quando você está lendo a Bíblia e você acha alguma coisa assim, você fala assim, não, pera lá, tem alguma coisa errada. Às vezes tem. Às vezes você pegou um viés errado e você foi no viés errado. Aí eu li de novo e eu já tive essa impressão. Falei, Senhor, sabe o que acontece? Que eu entendi, aliás. As pessoas deixam de temer a Deus. E aí, quando elas deixam de temer a Deus, elas ficam cegas. E começam a fazer coisas abomináveis. E abomináveis. E elas não se arrependem. E aí Deus está dando chance. Arrepende. Primeiro ele fala que vai fechar o céu. Certo? Vai fazer o chão ficar de bronze. Não, desculpa, o céu de bronze. E o chão de ferro. O que quer dizer isso? Não vai chover. Quando chover, a terra não vai absorver. O pouco que chover, a terra não vai absorver. E aí vai vir a fome. O que acontece? Há uma chance das pessoas arrependerem. Há uma chance. Vocês viram ele falando aqui que de noite ele vai torcer para chegar de dia e de dia ele vai torcer para chegar de noite? Quem pode abrir aí lá em Jó 7, capítulo Jó 7, versículo 4. Jó 7, 4. Quem pode ser outra pessoa? Pode ler. Levanta aí, Leal, para nós, por favor. Só o 4. Vocês viram que o que ele falou, Jó viveu? Também. Jó viveu várias coisas dessas maldições. Jó viveu, perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde. A esposa que ficou falou o que para ele? Amaldiçoa a Deus e morre. Então, mas, sabe o que eu vi? Jó sofreu por causa de pecado? Não. Jó não sofreu por causa de pecado. Jó sofreu por quê? Vocês lembram? Porque o diabo quis testar. Ou melhor, o Senhor falou com Deus. Né, a Bíblia fala lá, relata que numa reunião no céu, o diabo veio e falou com Deus. Aliás, Deus falou com o diabo. Você viu meu servo Jó? Homem justo, que me teme. Aí Jó falou assim, ele é assim porque o Senhor cuida dele. O Senhor cerca ele por todos os lados. O Senhor livra ele do mal. Tira dele as coisas para você ver se ele não vai te amaldiçoar. Deus falou assim, pode tirar. Pode tirar. E aí ele foi, perdeu os filhos, né? Os filhos estavam reunidos numa festa, caiu a casa, matou os filhos, roubaram os rebanhos, queimou as lavouras. Aconteceu tudo, parece um filme, né? Aí eles voltaram e falaram, Jó, tal, seus filhos estavam reunidos, caiu a casa, morreu. Seus gados saíram, tal. Foram roubados, tal. O que Jó falou? O Senhor deu, o Senhor tirou. Ele errou, né? Porque não foi Deus que tirou, não, mas tudo bem. Ele falou assim, o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o Senhor. Jó não amaldiçoou. E aí, Deus fala com Jó, e aí? Ele falou assim, não, mas você sabe o que é? O Senhor tirou os bens dele e o que era de fora dele, agora tira a saúde dele. Deus falou, pode tirar. Você só não vai matar. E aí Jó cai nessa enfermidade aqui. Só que Jó, sabe o que eu acho assim que é incrível? Quando você faz o paralelo dessa história com Jó, Jó nunca ficou louco. Jó argumentava com seus amigos assim, com muita lucidez ele argumentava. Com todos eles. Ele argumentava. E aí a gente percebe o seguinte,
que a pior coisa que pode acontecer para nós é ser retirado da nossa paz. É nós ficarmos confusos no meio da tribulação. Essa é a pior perdição que pode acontecer. Porque, o que acontece? Enquanto eu estou lúcido, enquanto eu estou assim, né, assim, tem acontecido algumas coisas nessa guerra, não sei se vocês estão vendo, mas, tipo assim, né, aquele pai que ficou alegre porque a filha dele morreu. Ficou alegre porque não queria ela refém do Hamas, certo? Aí teve um outro pai lá que empregava palestino e que a filha dele foi morta. Mas ele falou assim, eu vou continuar empregando palestino, para fomentar a paz. E eu estou dizendo assim, quando a pessoa tem, né, um entendimento de Deus, quando a pessoa tem um entendimento, ela vai passar por tribulação, mas ela vai estar em paz ainda. Essa talvez é a grande diferença que Deus fala, que Ele não queria que o povo dele fosse submetido. Porque a diferença, muitas vezes, nossa e do mundo, não é que nós não vamos ter tribulação. E quando alguém estiver sofrendo, né, muitas vezes nós queremos associar esse sofrimento a pecado. Não, ele está sofrendo porque desobedeceu. Ele está sofrendo porque, né, ele fez por merecer. Mas Jó não fez por merecer. Jó não fez por merecer. Jó ficou firme com Deus, passou por tudo que passou. E tipo assim, Jó ficou numa situação tão difícil, que os amigos chegaram e ficaram quantos dias prostrados? Porque ficaram, sabe assim, quando você fica sabendo que o seu amigo está passando por uma tribulação, e você fica assim, hã? Mas está acontecendo isso com ele? Sabe? Mas aconteceu isso com ele. Aconteceu isso. Os amigos de Jó chegaram, ficaram tão chocados com a situação, que eles ficaram lá alguns dias sem falar nada. Por quê? Porque Jó fedia. Jó fedia. A situação de Jó era extremamente vexatória. Mas Jó tinha paz no coração. Apesar que os seus amigos vieram para ajudar e acabaram atrapalhando, Jó continuava a manter a paz. E mais, Jó questionava a Deus sim. Ele falou, Senhor, por que eu estou assim? Eu não fiz por merecer. Ele falava, quem dera tivesse um tribunal para eu ir e entender por que Deus fez isso comigo. Só que não era Deus que estava fazendo. Mas Jó, ele segue até que ele termina, né, o livro de maneira gloriosa de Jó. E ele fala, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Mas agora meus olhos te veem. E a palavra de Deus fala que Jó foi muito mais abençoado no segundo tempo do que no primeiro tempo. Que ele teve filhas muito formosas, né? Axa, a outra filha e tal, que eram as mulheres mais bonitas que as do segundo tempo, né? E o coração de Jó foi consolado e Jó assim, não deixou se afastar por Deus. E talvez aí, e eu falei, meu Deus, mas beleza, qual que é o texto paralelo desse texto? Porque o que eu quero falar para vocês é o seguinte, quando vocês tiverem dúvida, numa passagem da Bíblia, vocês vão tentar ver se há um paralelo dessa palavra. O que é um paralelo? É uma palavra semelhante, escrita noutro lugar, certo? E aí então vocês vão lá para Levítico 26, aí vocês vão achar uma resposta.
Porque o Levítico 26 é o paralelo do Deuteronômio 28. E aí, talvez você fale assim, Fabrício do céu, mas eu não tenho esse tempo todo para estudar a Bíblia, não. Mas eu quero te falar assim, você não pode pegar para ler a Bíblia assim, eu vou ler a Bíblia de 5 minutos. Porque a Bíblia é um livro sagrado. Não é um livro assim que você vai conseguir, né, absorver em 5 minutos. Então, talvez você tenha que ler, talvez você tenha que reler, e aí você talvez tenha que ir num texto paralelo. Então, separa pelo menos uma meia hora para você ler a Bíblia. Para Deus falar com você. Né? Porque às vezes, o que acontece? Aí aqui em Levítico 26 fica muito claro. Lá no versículo no versículo 14. As mesmas maldições. Olha só o que ele fala. Mas, se vocês não derem ouvidos e não obedecerem a todos esses mandamentos, se quebrarem a minha aliança, rejeitando meus decretos, desprezando meus estatutos e recusando-se a cumprir meus mandamentos, eu os castigarei. Trarei sobre vocês terrores repentinos, doenças debilitantes, febres ardentes, que farão seus olhos escurecerem e sua vida definhar. Semearão em vão, pois seus inimigos comerão suas colheitas. Eu me voltarei contra vocês e seus inimigos os derrotarão. Aqueles que odeiam vocês os dominarão. E vocês fugirão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. E aí o que ele fala? E se apesar de tudo isso vocês continuarem a me desobedecer, eu os castigarei 7 vezes mais por seus pecados. Então, entende? Aquilo que eu entendi assim, meio que, assim, sabe que Deus foi lá e mostrou para mim, ó, isso aqui é porque o povo está seguindo na desobediência. Na verdade, estava nesse outro texto. Deus dá um castigo. Eles arrependeram? Não. Então, agora aumenta o castigo. Aí eles não obedeceram? Aumenta o castigo. Não obedeceram? Aumenta o castigo. Até que, ele vai falando, 7 vezes mais. 7 vezes mais. Aí, por último, ele fala o quê? Que se eles não obedecerem, eles chegarão a comer seus próprios filhos. Vocês acham que o canibalismo é uma coisa terrível? Já era naquela época. Já era. Já era. Só que, felizmente, né, a palavra de Deus ela é um todo. Um todo. E aí, olha só o que ele diz no versículo 40 de Levítico 26. Ele fala assim, ó, enfim, porém, meu povo confessará seus pecados e os pecados dos seus antepassados, por serem infiéis e se oporem a mim. Quando eu me opuser a eles e os levar à terra de seus inimigos, seu coração obstinado se humilhará e receberão o castigo dos seus pecados. Então eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, de minha aliança com Isaque e de minha aliança com Abraão, e certamente me lembrarei da terra, pois a terra precisará ser abandonada para desfrutar os anos sabáticos de descanso enquanto permanecer deserta. Por fim, o povo receberá o castigo de seus pecados, pois rejeitaram continuamente meus estatutos e desprezaram meus decretos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, sabe o que é? Deus, o tempo todo, Ele está disponível para receber você quando você arrependido for até Ele. Esse mesmo versículo que está aqui, vai estar lá em Deuteronômio também, só que é lá no capítulo 30, entendeu? Aí ele vai falar sobre arrependimento, se vocês se arrependerem, se voltarem a mim, eu salvarei, eu perdoarei. Mas enquanto a gente está, então assim, quais são os sinais de que nós estamos em pecado? O maior sinal, confusão. Você não tem paz no coração. Confusão. Eu estou confuso, eu não sei o que está acontecendo. Não sei porque disso. Eu estou confuso. Eu estou completamente confuso. Mas muitas vezes é porque Deus falou para você, não vai por esse caminho. E você foi. Não faça isso. Você fez. E você seguiu.
último, vamos abrir nossas Bíblias lá em Romanos 1. Romanos 1. Romanos 1,16. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Assim Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele a tornou evidente, por meio de tudo que Ele fez desde a criação do mundo. Podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno, sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábio, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Então, assim, o que é que faz a pessoa mergulhar no pecado? O problema é ela não reconhecer essa ação de Deus. Entende? A Bíblia está dizendo assim, olha, até quem não conhece a Bíblia, ela pode entender que há um Deus. Por que ela pode entender? Por causa da natureza. Como é que existe uma natureza? Como que a gente vê todos os dias? E que tudo dá certo, o sol nasce todo dia, o sol se põe todos os dias. Graças a Deus que o sol se põe todos os dias, né? Esses dias, graças a Deus que o sol se põe. Mas eu estou dizendo assim, o sol nasce todo dia, se põe todo dia. A lua vem, controla as marés, controla o corte de cabelo das mulheres, controla um bocado de coisa. Dos homens também, né? Se os homens seguirem a lua, vai, também o cabelo vai crescer, deixar de crescer, vai brotar ou não vai brotar, né? Mas eu estou falando assim, quando a gente olha para a natureza toda, a gente pensa assim, como é que não existe um Deus? Como é que não tem um Deus que não controla? Controla o mar, controla a água do rio, controla, né, o dia e a noite, controla as estações, controla a chuva, controla todas as coisas. Opa, tem um Deus, existe um Deus. E tem povos que, sem a Bíblia, começam a adorar a Deus. Porque a Bíblia não chegou lá, e eles vão como que assim, pela natureza. Tem uns que não, tem uns que preferem adorar a natureza, né? Adora o sol, adora a lua, e aí é o que Deus está falando. Quando as pessoas, ao invés de glorificar a Deus, elas começam a fazer esse tipo de coisa, vamos adorar o sol, vamos adorar os animais, vamos adorar os homens. Ele se recusa a aceitar a Deus. Aí Deus entrega essa pessoa. Para quê? Entrega ela para os seus erros. Entenderam? Então, na verdade, aquele texto que eu achei terrível, e aí depois eu fui entender melhor, aquilo ali era Moisés pregando para o povo. Na verdade, as bênçãos e maldições vão até o versículo 26, lá que eu falei para vocês. Depois disso, era Moisés pregando para o povo. Falando, vocês não fazem isso. Porque se vocês fizerem, vai piorar. E vai piorar. E vai piorar. E como é que não piora? Eu achei muito bom que nós cantamos
duas músicas, né? Falando sobre o temor de Deus. E lá naquele, o que acontece no texto de Deuteronômio, queria ler uma última coisa para vocês aqui, que não está na Bíblia, é um comentário. E aí nós vamos concluir. E ela fala o seguinte, olha só, quando Deus fala assim, que eles deixarem de temer a Deus, o que é temer a Deus? Não é ter medo de Deus. Eu também tenho que ter medo de Deus, mas quando ele fala temer, não é ter medo. Mas é entender que existe um Deus todo-poderoso. Como é que eu posso me opor a Ele? Né? Como é que Davi pode cometer o adultério que cometeu, mandar matar o marido? Falta de temor a Deus. Falta de temor a Deus. Não é aquela coisa, ô pastor, eu sou muito fraco, eu não aguentei, eu caí em pecado. Não, você é muito forte. Sabe por quê? Você resistiu ao Espírito Santo. Você é muito forte. Você resistiu à palavra de Deus. Deus, muitas vezes, Ele te dá um livramento. Você não aproveitou o livramento. Você foi lá e caiu em pecado. E olha aqui o que ele fala. Ele diz o seguinte, ó, este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus. A obediência de Israel à lei, ou seja, a aliança do Sinai, levaria ao temor do Senhor, cujo nome representa sua presença e seu caráter. O título Senhor, com todas as letras maiúsculas, toda vez que você lê na Bíblia, Senhor, com todas as letras maiúsculas, sabe o que quer dizer isso? Quer dizer Javé. Aí eles colocam Senhor, com todas as letras maiúsculas. Então, o título Senhor, Javé, revelava a glória e a grandeza de Deus. Significativamente, a expressão o Senhor, letra maiúscula, o Senhor teu Deus, é usada 280 vezes no livro de Deuteronômio. 280 vezes no livro de Deuteronômio. A plena medida da maldição divina cairia sobre Israel quando sua desobediência seria tão intensa que chegaria ao ponto de desconsiderar o caráter glorioso e temível de Deus. Nos versículos 15 a 45, Moisés descreveu maldições decorrentes da desobediência. Portanto, a pior maldição, presta atenção nisso, portanto, a pior maldição vem quando a desobediência se manifesta em termos de falta de temor a Deus. Somente a graça de Deus salvaria um pequeno número, evitando assim que Israel fosse aniquilado. Em contraste com a promessa feita a Abraão em Gênesis 15, 5, a descendência física de Abraão, sob a maldição de Deus, seria reduzida. Assim como Deus havia multiplicado a descendência dos patriarcas no Egito, do mesmo modo reduziria o número dos israelitas para torná-lo como se fossem nada, até que a nação fosse restaurada por ele num dia futuro. Então, meus queridos, sabe o que é? Talvez nós nunca vamos conseguir cumprir a lei toda. Muitas vezes nós vamos cair, talvez até sem perceber assim, hora que vê eu cair. Sabe como é que é? Mas o que tem que ter em nós? Um coração quebrantado. Senhor, eu pequei, me perdoa. Quando Davi foi exortado, ao invés dele mandar matar o profeta, ele falou, eu pequei. Eu pequei, e ele confessa o seu pecado no Salmo 51, e ele fala, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, sabe esse Deuteronômio 28? Parece um filme de terror, né? Parece um filme de terror. Mas sabe o que é? Se você temer a Deus, não precisa de você temer o Deuteronômio 28. Na verdade, Moisés queria falar para o povo, não entra por esse caminho. Não entra por esse caminho. Não deixa de temer a Deus. Não troca a glória de Deus pelos ídolos. E aí você fala, Fabrício, hoje a gente não faz isso mais não. A igreja aqui, ó, não tem nenhum ídolo aqui, ó. Aqui, ó. Não tem não, tá tudo, tem uns que tá ali no estacionamento, né?
tem outros que estão lá, está dentro do nosso coração, tem outros que estão lá na conta bancária, não é? Infelizmente, nós temos ídolos hoje. Pessoas, animais, carros, são nossos ídolos. Infelizmente. E Deus fala assim, abre mão do seu ídolo. Abre mão do seu ídolo e se entrega a Deus. Se você pecou, confesse a Deus o seu pecado. Deus não tem prazer em nos punir. Não foi Deus que tirou nada de Jó. Não foi Deus que tirou a saúde de Jó. Entende? Mas Jó era um homem quebrantado. E quando Deus repreende Jó, ele retruca. Ele fala assim, Senhor, agora eu quero tirar aqui a minha satisfação com o Senhor. Eu quero saber. Jó ficou humilde. A hora que Deus falou com ele. Ele não falou mais nada, ele falou, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Também é de Jó aquela afirmação que fala assim, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Foi Jó que falou isso. Então, que nós sejamos como Jó. Que nós tenhamos o coração quebrantado. Que nós não entremos, no caminho de trocar a glória de Deus pela glória dos homens. De trocar a glória de Deus pela glória dos ídolos. E aí nós vamos permanecer na presença de Deus sem confusão. Poderemos passar a tribulação, mas teremos a paz de Deus no nosso coração. Amém? Vamos nos colocar de pé? Nós agora vamos aí formar os nossos grupos de oração, né? Tem mais coisa boa também, né? Ana Cândida, que você falou do seu pai, né? Seu pai foi na fazenda, graças a Deus saiu de casa, porque ele não vinha saindo de casa, né? Amém. Então, assim, nós vamos formar os nossos grupos de oração daquele jeito que a gente falou semana passada. Quem está ajudando a coordenar aqui o culto, a organizar, assim, esteja 1, 2 em cada grupo, de forma que nós tenhamos todos assim, grupos misturados, não fica só com quem você conhece, vai orar com alguém que você não conhece, amém? E grupo de 4.